Globo Esporte está de volta, a hora de falar do Palmeiras, porque hoje teve reapresentação e, o pessoal já foi pro Equador, é isso mesmo, Pedro Rocha? Busão passou por aí, boa tarde. Fala, Gabi, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Isso mesmo, o Palmeiras treinou hoje cedo aqui na Academia de Futebol e acabou de sair com destino ao aeroporto. Treina amanhã em Quito, já se ambientando com altitude para a partida de quinta-feira contra a LDU pela semifinal da Libertadores da América. Palmeiras que venceu todos os 5 jogos que fez como visitante nessa edição da Libertadores e há 25 jogos não perde para um time estrangeiro na Libertadores da América. A LDU é uma pedra no sapato dos brasileiros nessa edição, foi líder no grupo que tinha o Flamengo e nas oitavas de final e nas quartas eliminou Botafogo e São Paulo, vencendo por 2-0 diante do seu torcedor. O Palmeiras deve repetir o time que perdeu para o Flamengo no último domingo. Destaque para o Carlos Miguel, que vai fazer a sua primeira partida como titular no mata-mata de Libertadores da América. Já é tempo de Libertadores, Gabi. O torcedor do Palmeiras está com muita ansiedade para esse jogo. E vai ter que respirar fundo, porque lá é altitude, né, Pedrinho? Mas a gente segue falando de Libertadores, porque na quinta-feira é aqui, hein? O Palmeiras joga contra a LDU, a gente acompanha o Vinícius Nicoletti, claro, já tá por lá, faz hoje o Galo. E aí fica, é isso, Vinícius, pro jogo do Palmeiras. Palmeiras chega quando aí? Qual que é a programação, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. 2 jogos, rodada dupla aqui em Quito. Atlético nessa terça-feira, depois quinta-feira tem Palmeiras e LDU. A equipe de Quito tentando aí chegar à sua final de Libertadores também. O Palmeiras usou uma estratégia totalmente diferente do Atlético. O Atlético, repetindo, chega hoje, véspera do jogo nessa terça-feira aqui em Quito. O Palmeiras também chega nessa terça-feira. Vai fazer, aliás, nesse momento está fazendo treinamento na academia de futebol e chega aqui em Quito por volta de 8 horas da noite, horário local, 6h30 da tarde, mais ou menos, o Palmeiras estará por aqui. Vai fazer ainda o último treinamento em Quito. O Palmeiras usou essa estratégia de uma adaptação, um treinamento aqui em Quito, vai treinar no CT da seleção equatoriana e depois o jogo na quinta-feira. O time vem sem novas baixas, ainda tem o desfalque do Everton, que ainda não voltou a treinar, e os 2 jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho e o Lucas Evangelista. Vai levar algumas dúvidas na equipe para esse jogo contra a LDU. O Bruno Fux ou o Murilo na zaga, no meio campo pode entrar o Emiliano Martinez no lugar do Aníbal Moreno e o Maurício disputando a posição com o Alan no meio campo ataque do Palmeiras. Acredito que essas 3 dúvidas que o Palmeiras vai levar para o jogo aqui contra a LDU. O Palmeiras defende uma invencibilidade, 25 jogos sem perder para equipes estrangeiras. A última derrota foi em abril de 2023 para o Bolívar, num jogo na altitude, mas era um time reserva. E a gente vê por aqui, Bruno, muitos jogadores torcedores da LDU passando, como esse torcedor aqui, que passou muito empolgado e confiante. Mas eu queria saber o que você pensa do time do Palmeiras. Palmeiras es un equipo grande, un grande de Brasil, está entre los más grandes de Brasil. Wow, es un tremendo equipo. E forte? Forte, equipe forte? Fuerte, sí, fuerte, entre los grandes de Brasil. ¿Es posible el LDU avanzar para la final? Sí, muy posible, ¿Por Liga. qué? Porque es el campeón, el rey de copas, Liga de Quito. Y tiene altitude. Y Dios, siempre con Dios en el corazón, y Liga de Quito. Amém. Obrigado, amigo. Então esse é um pouquinho da confiança dos torcedores da LDU aqui, que tenta chegar à sua final de Libertadores pela segunda vez na história. Foi campeão em 2008 contra o Fluminense. Aí vale agora apelar pra altitude, pra Deus, pra todo mundo. Todo mundo. Vai, Jailson? Tem Claro que vale. Final de Libertadores no jogo. Já passou pelo São Paulo também, que é um dos grandes vencedores do futebol sul-americano, e agora tem essa confiança para enfrentar o Palmeiras, Jailson. Não, é final de Libertadores mesmo. A LDU vem num momento muito bom com o Thiago Nunes, né? São 5 jogos aí sem perder. Tá na segunda colocação, né? Do Hexagonal final, que o Dom que estava destacando ali no campeonato, atrás do Del Valle, inclusive, né? Del Valle é o líder. Né? Del Valle é o líder, a LDU na segunda colocação. Mas a LDU tem que confiar, realmente tem seus destaques, mas tem o Palmeiras, né? O Palmeiras também é embaçado, vai ter que fazer. Eu penso que a LDU vai ter que fazer um jogo perfeito. Vai ter que fazer um baita de um jogo, por exemplo, não pode dar os moles que deu contra o São Paulo lá no segundo tempo.
nos moles ali, o Palmeiras mata o jogo. Até quando a partida estava 1-0 para a LDU 1 a 0 e o São Paulo perdeu alguns gols, São Paulo perdeu alguns, 3 gols pelo menos ali, oportunidade que tinha o São Paulo de empatar e virar o jogo. Então, contra o Palmeiras não pode cometer esses erros. Que aí Flaco Lopes e Vitor Roque, esquece, é pimba. O Vinícius falou de talvez 3 dúvidas: Fux, Aníbal e Maurício. O que é que você pensa, Donk? Eu acho que são questionamentos dos 2 primeiros muito pautados pelo final de semana, né? Do Fux e do Aníbal, que vinha em um grande momento, convocação, mas recentemente teve essa atuação infeliz, né? Contra o Flamengo. Eu, ainda assim, acho que o Aníbal poderia ser interessante. Acho que o Murilo, pelo histórico, também iria com ele. A dúvida entre Maurício e o Alan, acho que pensando no que a LDU possa se expor, vir pra cima, acho que você ter o Alan pelo corredor pode ser um caminho interessante para você explorar, para ter mais velocidade, explorar o espaço, tendo a característica do que pode ser o jogo, né? E só para ressaltar, é bizarro, né, o número que o Vinícius traz, né? De 23 jogos internacionais, o último que você perdeu ainda foi com reserva. Mostra a força do Palmeiras. Eu entendo a confiança do torcedor da LDU, que tira Botafogo, que tira São Paulo, mas o Palmeiras está num nível acima. E apesar das dúvidas pautadas pelo fim de semana, pensando no nível da atuação, eu não acho que é um Palmeiras que chega pressionado ou com desconfiança por conta da derrota no confronto direto. Porque acho que teve uma grande atuação e acho que isso acaba não influenciando. Mas respondendo a pergunta, eu iria com o Murilo, com o Aníbal e com o Alan. Você faria as 3 mudanças? Não, você manteria o Aníbal. E colocaria, então, o Murilo, voltaria o Murilo e o Alan. Bom, a gente discute esse Palmeiras, então, até a próxima quinta-feira, dia do jogo, pra gente acompanhar aqui na ESPN. Amanhã tem Flamengo e Racing, na quinta, LDU e Palmeiras. Claro, o melhor da Libertadores está por aqui. Agora vou passar rapidinho no GE. Globo, mostrar uma matéria muito interessante feita pela Camila Alves, uma das nossas setoristas de Palmeiras, falando, Flaco nunca mais, hein? Ascensão de Lopes no Palmeiras, tem 10 quilos a mais, seleção e recado pro técnico. Aqui tem até foto do Flaquito. Olha o Flaquito aqui com o primeiro técnico, o Javier Kloss. Falou pra ele que tudo valeu a pena. Ele que teve momentos bem sofridos no Palmeiras, né? E agora tá voando, já superou marcas de gols, né? É a fase mais artilheira dele e tá comendo mais, né? Ganhou 3 quilos. Eu lembro que no começo do ano, na volta das férias, né? Teve uma crítica do Abel falando, não, porque o Flaco chegou com 5 quilos a menos de massa magra. Recuperou rapidinho o Flaquito, hein? Vou trazer o Pedro Rocha para falar não só do Flaco, mas do elenco do Palmeiras todo que tá se preparando para viajar ainda hoje pro Equador, né, meu amigo? Bem-vindo ao Taon. Fala, Joana, tudo bem? Boa tarde pra você. Olha só, esses 5 quilos que o Flaco perdeu, pode saber que fui eu que encontrei, viu? O problema para uns é a solução de outros. Tanta gente querendo, achando que é ruim ganhar peso, e o Flaco, ele acabou que foi uma solução para ele, que virou um jogador de seleção argentina. Quem diria, né, Joana de Assis? Ele que foi tempo e tá exatamente nesse momento almoçando, porque o Palmeiras treinou hoje pela manhã na academia de futebol e viaja ainda hoje para o Equador, onde treina amanhã em Quito para a partida de quinta-feira contra a LDU, jogo importantíssimo, jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Palmeiras, Joana, venceu todos os 5 jogos que fez como visitante nessa edição da Libertadores. E contra times estrangeiros, seja aqui no Brasil ou fora, não perde há 25 jogos. Esses números dão tamanho dessa sintonia do Palmeiras de Abel Ferreira com essa competição, o time que já venceu 2 Libertadores da América. O treinador português. O adversário, a LDU, já tem uma boa experiência contra times brasileiros nessa edição da Libertadores. Estava no grupo do Flamengo, foi o líder do grupo. No jogo contra o Flamengo, lá no Equador, empatou por 0-0. E depois, nas oitavas de final, eliminou o Botafogo, vencendo por 2-0 lá no Equador. Depois, eliminou também o São Paulo, vencendo no Equador de novo por 2-0 e ganhando também aqui no Morumbi. Então, o time do técnico Thiago Nunes conhece bem o estilo brasileiro de jogar, vai ser um problema para o técnico Abel Ferreira, além de tudo o que envolve uma semifinal de Libertadores da América. Para esse jogo, o Abel deve repetir o time que enfrentou o Flamengo no último domingo. Destaque para o Carlos Miguel, que vai fazer a sua primeira partida de mata-mata pela Libertadores da América. Ele já atuou na Libertadores quando defendia o Corinthians, mas na fase de grupos. O Carlos Miguel que ganhou essa vaga depois da lesão do Everton. O Palmeiras que vive dias decisivos para decidir o seu futuro
futuro, seja no Campeonato Brasileiro, que jogou contra o Flamengo no domingo, e depois, voltando do Equador, tem a partida decisiva contra o Cruzeiro, diante da sua torcida, no outro domingo, às 8h30 da noite, e tem, entre esses jogos decisivos de Campeonato Brasileiro, as semifinais da Libertadores da América. Então essas 2 semanas são fundamentais para o torcedor palmeirense, que sonha muito com esses 2 títulos acabando 2025. Palmeiras que vai voar daqui a pouquinho, viu, João? Daqui a meia horinha o ônibus passa aqui direto para o aeroporto, começando essa primeira missão da semana, Libertadores da América. Família, um assunto novo aí que tá muito forte nos bastidores é a volta de Endrick para o Palmeiras. Pais de Endrick impõem condição para o atacante retornar ao Palmeiras e torcida aí se empolga, hein? Ficou sabendo dessa notícia? Qual a sua opinião sobre a volta de Endrick para o Palmeiras? O jornal, o site, né? O site do Itatiaia entrou em contato com fontes ligadas aí ao atacante que descartaram a possibilidade citada pelo pai, mas vamos entender um pouco mais essa notícia. O pai do atacante Endrick, o Douglas Ramos, surpreendeu a todos nessa terça, ao comentar sobre a possibilidade do jovem retornar ao Palmeiras. Para ele, o Verdão precisa apresentar uma proposta, um projeto de carreira para o centroavante que está disposto a deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências. Ele que não está sendo aproveitado lá, né, família? Não está sendo aproveitado, muitas vezes sequer entra nas partidas e a carreira do jogador está indo embora, né? O tempo não volta e ele entende que pode ser melhor aproveitado, utilizado. Claro que quer jogar, quer marcar gols, quer entrar para a história. E toda a ascensão que ele viveu no Palmeiras, ele quer desenrolar isso lá fora na Europa. Mas se for para ficar lá desse jeito, Endrick já vê e toma decisão aí sobre voltar tanto ao Brasil quanto também sair do Real para um outro lugar. Tudo começou com uma postagem aí feita pelo Gabriel Amorim do podcast Pode Porco. Ele foi às redes sociais informar a torcida sobre o possível empréstimo de Endrick no início do próximo ano, quando abre as janelas de transferências, né? No fim do vídeo, ele abriu as portas para um retorno de Endrick ao Verdão. É um garoto que segue demonstrando muito carinho pelo Palmeiras. Sempre que pode, sua família também. Fica a nossa torcida para que ele encontre um novo caminho e se quiser retornar também. As portas estão mais do que abertas, estão escancaradas, mas é isso. Avante, palestra e seguros porco. Nos comentários, o pai de Endrick surpreendeu a todos e foi direto. O Palmeiras teria que fazer uma proposta, um projeto, ou seja, deixando essa opção, esse sonho, essa expectativa de volta do Endrick como algo muito real e palpável, dependendo apenas do Palmeiras. A resposta foi excluída pouco mais de 1 hora depois, mas a internet não perdoa, né? Em meio a essa possibilidade, a Itatiaia conversou com fontes ligadas ao jogador que negaram qualquer chance de o atacante retornar ao Brasil neste momento, mas a gente sabe que mesmo se for verdade, eles não vão falar, né? A tendência é que o jovem, que hoje tem 19 anos, permaneça na Europa para ganhar rodagem e mirar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no meio do ano, não vem sendo sequer convocado, mas sei lá, né? Até lá tem tempo, eu acho difícil o Endrick está na Copa do Mundo, mas deixa a sua opinião aí nos comentários. A torcida se empolgou, né? O comentário de Douglas Ramos deixou a torcida do Palmeiras agitada. E lá nos comentários a gente viu um alviverde escrevendo, ele voltando por empréstimo seria absolutamente cinema. E outro falou também do ataque do Verdão no futuro. Já pensou Endrick, Vitor Roque, Flaco e Paulinho? Caramba, seria só um time de ataque. Deixa aí nos comentários, família, sua opinião. Gostaria de ver Endrick de volta ao Palmeiras? E a segunda pergunta é, você acha que isso é possível de acontecer? Até o próximo vídeo, se inscreva, deixa o seu like e valeu!